clubes do futebol brasileiro também sondando Rafael Tolói. Muito bem, vamos lá, Ribeiro. O Tolói é aquele que era do Goiás. Esse. E o São Paulo Que foi. chegou a vir a Porto Alegre. Veio pro Inter. Isso. Veio a Porto Alegre. Em 2012, isso aí, o Fernandão ia contratar ele. Deixa ele na Europa. Quantos jogos na Europa tu viu dele? Deixa ele não, eu já ouvi ele bastante do Goiás e do São Paulo. Quanto tempo faz isso? Não, mas são 10 anos de Europa. O cara acabou de ser campeão da Euro com a Itália. Ele foi campeão da Euro com a Itália. Agora que é o melhor Tolói. Não, Ribeiro, não. Ribeiro, essa eu não consigo contigo, tá? O melhor Tolói é o Tolói que foi que na Atalanta recebe a nacionalidade italiana. Ele é é ídolo convocado na Atalanta. para Euro. E tu quer dizer ele o seguinte, tem a versatilidade de três posições. Ele tá na seleção italiana. Não tá mais. Campeão, não tá mais, tá? E vai voltar pro Internacional. Tá numa grande fase. Não, cara, que ele tem Vocês 35 estão anos, viajando, cara. É que o Inter vai contratar um jogador ou que tá livre, e se tá livre é porque não tá vivendo um bom momento, ou um cara que não tá jogando. É uma coisa quando o Inter tava contratando o Fernando, que tava no Vila Nova, com 37 anos. O que tu disse? Eu não tava aqui. O que tu disse nesse programa? Não lembro. Não, é que sabe o que é? Não, na boa. É que às vezes... poderia te mentir, É que às vezes, Sabo, é a crítica pela crítica, tá? Isso, às vezes é a crítica pela crítica. Sabe por quê? Porque a gente fala muito dos dirigentes aqui, e critica os dirigentes, etc. E muitas vezes eles realmente merecem essas críticas. Mas aí, olha o discurso. O Inter não conseguiria contratar um bom jogador, porque ele não viria. Aí, se ele tá livre, ele não tem que vir, porque daí também não serve pro Inter. Então, como é que faz, então? Só para eu entender. Como faz? Se o Inter consegue é porque é ruim. Se não consegue é porque não consegue. Sem grana, porque né? não tem condições. Sem grana pra... Então, na boa. Repetir, então. É que às vezes... Isso tem aí, às vezes é a crítica pela crítica. Fernando, Tu nem viu o jogador jogar, Eu Ribeiro. vou argumentar de novo, tá? Usei o exemplo do Wesley. Podia usar outros exemplos. O Wesley só veio pro Internacional porque o Inter apostou no nome que estava em baixa, que no Cruzeiro a torcida queria ver longe. Entendeu? Porque não jogou, e ele não jogou nada no Cruzeiro mesmo. E o Inter apostou, por isso que eu falei do Patrick de Paula, tá? Porque o Inter apostou nesse jogador e ele deu resposta. Tá? O Fernando, e o Patrick de Paula tá em alta agora? Ele veio pro Internacional porque ele na Europa não tinha idade mais para se manter lá. Claro que ele teve a questão pessoal do Vila Nova e foi só por isso. E o Inter conseguiu contratar. Por quê? Porque estava numa idade avançada. O Fernandinho só viria para o Internacional porque está com 40 anos e está num time que está caindo pelas tabelas lá. Sim, o Tolói também. Tá? E o Tolói, na minha opinião, é para substituir o Vitão? É isso? Não, para ter um essa é a pergunta. Quanto é que tu vai gastar, cara? O Inter tem que ter prioridades. Não vai gastar num muito, reserva. Tu vai gastar uma grana num volante que tu não tem. Tu não tem o volante. Tá, não, é outra coisa daí. É que primeiro tu queimou o Tolói sem saber como ele tá jogando. E tu começou fazendo isso. Eu conheço o Tolói. Esse há Tolói... 10 anos. Há 10 anos. O Tolói que tu viu realmente não é o Tolói de agora, tá? É um jogador que cresceu demais na Itália. Fui ver uns vídeos. Ontem o Guimarães até disse que ele jogava de lateral direito, né? Ele é mesmo versátil, tá? É um jogador que pode fazer a lateral. Cara, se a gente for pegar uma característica ruim dele, é que ele tem 1,85 para zagueiro, ele é baixo. Tá? Eu acho que lesão é uma característica ele se que pesa bastante, né? nesse sentido. É um jogador que se machucou, tá? Tudo bem, mas a grande questão é assim, você quer comparar ele com alguém, compara com o Bolívar em termos de característica. Característica. Tá? Forte. Característica. Ele é um bom jogador. Ele é um jogador que faz o lado direito, faz também o lateral. E outra, aí essa pergunta sobre se é o Vitão ou não, olha, o que se fala é que o Vitão poderia sair nessa janela, que é um jogador que joga pela direita, é um jogador também, né, que o Vitão também joga pela direita. Beleza. Se o Inter veio de Vitão e traz o Tolói, o Inter perdeu qualidade. Não, nesse sentido sim. Não vai mas trazer nesse outro sentido Vitão. sim. Não, só indica outro Vitão, então. Não, mas agora que pingou, né? Não vou indicar ninguém. Outro, não pede que eu indique aqui. Todo programa tu fala, indica um melhor. Agora eu tô te fazendo a mesma pergunta que tu costuma fazer. Indica o melhor pro Vitão. Na questão também aqui, ó, é um jogador que tá livre no mercado, tu não vai botar dinheiro em lugar nenhum, ou seja, tu não vai gastar, tu vai gastar só a questão do salário. A questão do William Arão, por exemplo, também é a mesma coisa. Se tu pegar outros jogadores que também a gente está prospectando, pega o Alan Benítez, que vai vir para a lateral direita aí, que veio do Cerro Porteño, também estava em fim de contrato. São jogadores do Inter, mas é que aí que tá, o Inter está tentando ser
O Inter está tentando ser assertivo no mercado a partir do momento que não tem dinheiro para criativo, investir. Ele criativo. vai Mas foi investir. exatamente o que eu falei. Ele vai O investir. bom jogador que está vivendo um grande momento, tu não vai trazer. Simples. Porque tu não tem dinheiro. Mas não significa dizer que ele é ruim porque ele não está vivendo um bom momento. E só o Mas fato eu do cara acabei não de usar renovar o um Wesley contrato como não quer exemplo. dizer. Mas então por que tu Ele queimou o tava mal, o Tolói? Inter apostou Tá, e por nele. que o Tolói não pode ser o mesmo caso? Pode. Mas E tá, outra- tu mudou de ideia agora, então. né? Então tu mudou de ideia Não, no meio do não, debate. não é Não. que eu não opino depois. Eu não, Não, sou não, oportunista. mas é que não Não tem é, a ver. Eu opino antes. Não é depois, é que tu opina tem de problema. coisas que tu não sabe. Isso Esse é aí o é problema. tua opinião. Não, tu mesmo reconheceu que não vê o jogador jogar há 10 Não, mas eu anos. conheço o jogador de antes. Há 10 anos não é o mesmo jogador. Tá bom. Esse é o A ponto. vida Guimarães, muda, como é que Claro, estava né? o Tolói no futebol italiano? Cara, o Tolói teve muita lesão, tá? A Atalanta é um time que mudou de patamar nos últimos tempos, assim, subiu bastante. Hoje é top 5 da Itália. O Atalanta eu conheço, eu quero saber do Tolói. Não, mas eu vou contextualizar o Tolói nesse time, né? Ganhou Liga Europa há pouco tempo. O Tolói é um jogador que atuou na Atalanta como zagueiro central numa linha de 4, como zagueiro pela direita numa linha de 13 e como lateral direito muitas vezes. Sem muito apoio, porque é aquele lateral que fica até o meio. O Ernst falou do Bolívar exatamente como o Bolívar jogou na era Tite, né? Era um lateral direito que não apoiava tanto. Fez uma campanha muito boa, ganhou nacionalidade, foi convocado para a seleção da Itália, não foi nem discutida a convocação dele. Nossa, quem é esse cara? Não, uma convocação merecida, justa, ídolo da Atalanta, ótima performance no time italiano. A idade aumentou, os caras lá querem renovar, ficou sem contrato, optaram pela não renovação desse contrato. Então é um jogador que atua, na minha opinião, ele atua no futebol brasileiro. Vai voltar para ser, vai ser seleção, vai ser um grande jogador. Cara, ele é pior que o Vitão, tá? Ele é pior que o Vitão. Agora, no que tem de médio no futebol brasileiro, ele joga tranquilamente aqui. Lembrando que há duas Copas a Itália não comparece. Gamba. O nível técnico da seleção italiana não dá para comparar com outras seleções. Eu acho que não pode ser parâmetro. Não pode ser parâmetro o cara ter da seleção brasileira tá baixo também e o Vitão não é convocado. Não. Tu não pode comparar o nível técnico da seleção italiana, o fato dele ter se naturalizado, ter sido chamado para a seleção. Tu destrói a seleção brasileira dia sim, dia também aqui. Não, o Vitão. eu só não gosto. Eu só não gosto. Tu não gosta porque tu acha que os jogadores são suficientes. Tá, mas eu não tô comparando o Tolói e o Vitão não é eu não gosto da seleção. Eu não gosto da seleção como negócio. Eu não gosto da seleção. Eu não gosto da seleção. Não é questão de não gostar dos jogadores. Eu não gosto do entorno da seleção da parou de acompanhar a CBF. seleção? 1982. Então a questão é a seguinte. Talvez não seja parâmetro. Essa questão, é convocado para a seleção italiana. Não sei. Talvez o Ribeiro tenha razão. Mas o parâmetro não é uma comparação com o Marquinhos, que é titular da seleção brasileira, ou com o Vitão, que é um cara que se discute, ou com o Léo Ortiz, que é um cara que joga aqui, que vem sendo convocado, ou os zagueiros top do futebol brasileiro. É com a média. A comparação do Tolói é com a média que se tem. O Internacional tem o Rohel, tem o Juninho, tem o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel é um menino que oscila. O Rohel é bem pior que o Tolói, tá? E o Juninho, pra mim, também é pior que o Tolói. O Uruguai é aquele que jogou aqui de no posições Inter. diferentes. Pelo amor de Deus. O Bruno Mendes. Pelo amor de Deus. Muito bem. Qual é a média de jogadores que o Inter tá por que tu cogitando aí? odeia tanto o Inter? Mas ele não foi bem no Inter, cara. Por que tu odeia tanto o não? Inter? Qual é a média de Quando jogadores ele saiu, aí? todo mundo ficou chorando aqui. Todo mundo é muita gente. Qual é a média esse de aí idade o tempo não dos jogadores pode que o Inter está melhorar. especulando aí? Não, isso mas é é um que ponto. aí- Qual é a média? Isso é um ponto contra também, tá? Qual é a média de idade que o de jogadores? Qual a média de idade dos jogadores que o Inter está especulando também? Porque daqui a pouco fecha rápido a parceria com o Asilo Padre Cacique ali na frente, né? Sim, o Fernandinho, que tu estava defendendo com uma boa Mas o contratação. Fernandinho é extra classe. Rafael Tolói não é extra classe. O Fernandinho não é extra classe? Ele foi. Ele não é extra Ele classe. foi extra classe. Num time Não, aqui, ajeitado, ele joga bola, cara. Eu te convido a No acompanhar os jogos. Paranaense Eu ele te não vai convido a jogar. acompanhar os No jogos do Paranaense Atlético ele não Paranaense. joga. Mas Te lá convido, não existe, te convido. cara. Desculpa. Para, gente, para. Cara, eu acho que o não grande façam. ponto- o grande Como é que foi a tua ponto do- frase pro Ribeiro, quando ele sugeriu o Bruno Mendes? Por que vocês odeiam tanto? Por que o Inter? vocês odeiam